42. Disse o Senhor. Quem disse, irmãos? Senhor. E quem é esse Senhor? Ele faz uma pergunta para aquele que o indagou, ou seja, para Pedro. É interessante que, ao olharmos para o texto anterior, a pergunta de Pedro não é respondida. Talvez nesta noite a sua pergunta não seja respondida direto por Jesus, mas que seja respondida por você. Tem resposta que não depende de Deus. Tem resposta que não depende de Jesus. Pelo contrário, Ele nos ensina a achar respostas em nós. E uma das coisas que Jesus está fazendo nesse texto é que o próprio Pedro ache a resposta para a sua pergunta. Amém, irmãos? Então vamos lá. O Senhor Jesus disse, né? Ou seja, uma pergunta para Pedro. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus bens, ou melhor, confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então, está aí a leitura de hoje. Amém, irmãos? Poder assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Que bom estar mais um momento na casa do Senhor, reunido com os irmãos, sendo ministrado pelos louvores, compartilhando a palavra do Senhor. Irmãos, para mim hoje foi um domingo diferente. Há muitos domingos não vivia um momento como eu estou vivendo, e não é coisas grandes, são coisas simples, mas que fazem muita falta, né? Graças a Deus. Ontem, acredito que não só eu, mas como alguns dos companheiros que estavam na missão, né? Eu cheguei muito cansado em casa, e hoje eu acordei, era 8:50 da manhã, achando que ainda iria dar 7 horas. Né? Então, como eu disse, faz um tempo que a gente não vive coisas grandiosas assim, mas são coisas simples que fazem falta, né? E isso é tão importante para nós, quando a gente acorda muito cedo, né, que acorda tão tarde, que, para mim mesmo, a consequência é uma baita de uma dor de cabeça, entendeu? Quando eu durmo demais. E por que eu começo essa reflexão com esta fala? Porque nós vamos tratar desse tema chamado mordomo do tempo e do corpo. Né? E eu quero fazer uma pergunta a você nesta noite, com base na palavra do Senhor. Se fosse possível você controlar o tempo, parar o tempo, e pudesse voltar no tempo para consertar algumas coisas que hoje você entende que, se tivesse feito de maneira diferente, algumas consequências do seu corpo, hoje você não estaria sofrendo. Se você pudesse parar o tempo para voltar no passado, o que você consertaria? Acredito que, assim como eu, muitas coisas.
Todavia, esse sonho de voltar no tempo não é apenas meu e seu, mas eles estão também nos filmes de ficção científica, como na época dos anos 80, um filme chamado De Volta para o Futuro. Talvez essa moçada aí não saiba muito bem desse filme, mas era um filme que relatava, inclusive, se eu não me engano, esses dias, eu não sei se realmente foi 30 anos que ele fez, ou 40 anos, 50 anos, não lembro bem direito, só que esse filme ele relatava, assim, os carros voadores, os skates que as molecadas aí adoram, né? Eu também gostava, tenho o joelho todo ralado por causa disso, né? Eram os skates voadores. E ali, o personagem principal, ele descobriu uma máquina que voltava ao tempo, e ali, ao voltar ao tempo, ele podia ver a sua história, e podia mexer na história, consertar a sua história para poder usufruir de alguma coisa quando ele voltasse, né? Isso na década de 80. Recentemente, mas em 2006, foi lançado um filme também chamado Clique. Alguém assistiu? Alguém? Personagem que tem um controle remoto, e ele tem, naquele controle ali, o poder de acelerar o tempo. Então vejam que essa questão de voltar no tempo, ou acelerar o tempo, não é sonho de simples mortais, pessoas simples, mas a gente tem isso na mídia. Todavia, nós sonhamos com tudo isso, porém, não pensamos nas consequências se tivéssemos o poder de voltar ou controlar o tempo. Você sabia que, se isso fosse possível, você afetaria todo o sistema das leis naturais, principalmente em relação ao seu corpo? Que o diga e confirme o nosso professor de biologia. Entendeu? Por isso que, irmãos, a gente tem que estudar, porque o nosso público hoje, como nos diz Tito, né? O nosso público hoje é um público informado. E ele sabe quando a gente aqui no púlpito fala alguma coisa errada, entendeu? Isso é impossível. Estou falando algo que seria chover no molhado. Não é possível voltar no tempo, não é possível controlar o tempo. O que é possível? É possível ser mordomo do tempo. Glória a Deus. Deus não nos deu a capacidade de controlar o tempo, mas Ele nos deu a capacidade, a possibilidade de sermos mordomo do tempo. Esse tempo na Bíblia é chamado de 24 horas. E esse tempo na Bíblia Deus estabeleceu 2 governadores. A parte do dia chamado Sol, e a parte da noite chamado Lua. E a palavra de Deus nos diz que esses 2 grandes governadores, eles são para governar os dias, os meses e os anos. Por isso, que se você tivesse a capacidade, Deus tivesse dado ao homem a capacidade de controlar o tempo, afetaríamos todas as leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Todavia, não é possível, mas é possível ser mordomo do tempo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso ele faz esta pergunta a Pedro, não responde diretamente a pergunta ainda do Pedro, para que o próprio achasse a resposta. E a pergunta que não pode ficar calada nesta noite: quem é o mordomo
fiel e prudente. 3 coisas, irmãos, importantíssimos para tratarmos. Quem é ele? A fala direta de Jesus para Pedro é como se fosse uma agulha no palheiro. Porque o texto de Lucas, capítulo 12, irmãos, quando você olha para ele, lá no verso 1, a palavra de Deus nos identifica aqui que há uma multidão, e essa multidão, eu vejo essa multidão eufórica, eu vejo essa multidão ansiosa para estar aos pés de Jesus, que Lucas relata que essa multidão, eles se atropelam uns aos outros. Então é como se, no meio da multidão, Jesus tem um particular. É como se fosse uma agulha no palheiro. Quem é o mordomo fiel e prudente? Ele está no meio da multidão. E no meio da multidão, esse mordomo fiel e prudente precisa ter um diálogo com o Senhor. Precisa ter uma conversa com Ele. E assim como eu e você, Pedro tem dúvidas. Pedro tem decisões a serem tomadas. Essa semana, a partir de amanhã, quando começam as atividades, eu e você temos decisões a serem tomadas. Esse mordomo fiel e prudente vai estar no meio de multidões. Talvez você possa se sentir o único indivíduo onde você estiver. Mas você vai estar no meio de multidões. E aqui já tem um desejo de Jesus para mim e para você. Aonde estivermos, nós precisamos ter um particular com Ele. Amém, irmãos? Um particular com Ele. As multidões estão se atropelando. As multidões estão querendo conhecer, saber, se aproximar mais de Jesus. Não? E aí, Pedro diz assim: toda a tua fala, Senhor, é para nós, os discípulos, ou é para a multidão? No meio da multidão, irmãos, Jesus identifica algumas pessoas, chamadas os fariseus. Eles são os religiosos, eles são os supercrentes. Eles são aqueles que têm o conhecimento profundo das Escrituras, eles têm um zelo grande pelas coisas de Deus, eles creem nos anjos, eles creem na ressurreição, mas algumas coisas escondidas eles possuem. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, no meio da multidão, Jesus sabe quem são os religiosos, quem são aqueles que precisam ter um diálogo diretamente com Ele. Jesus sabe disso. Para que você entenda a resposta, a pergunta de Jesus, nós precisamos novamente repetir para a igreja, porque naturalmente eu acredito que você saiba quem é, que o mordomo, do qual Jesus pergunta aqui para Pedro, literalmente ele é um escravo, e que ele tem a tarefa de administrar ou gerir uma fazenda inteira. Talvez uma figura de linguagem ou uma parábola, tá? Mas essa é uma tarefa desse mordomo, do qual o Senhor pergunta quem é ele. Identifique ele, por favor.
Em primeiro lugar, eu quero dizer para a igreja, nesta noite, que toda a humanidade foi colocada como mordomo na face da terra. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e verso 27, irmãos. O homem foi colocado na terra para lavrar, para ter o domínio. Então, em primeiro lugar, toda a humanidade é um mordomo, foi colocado para gerir. Amém? Mas para sabermos a resposta diretamente de Jesus para Pedro, esse mesmo Pedro precisava fazer uma grande reflexão, ele precisava ter um parâmetro, ele precisava ter um modelo para que ele próprio, o próprio Pedro, pudesse se analisar e responder. Não dá para nós dizermos se alguém é fiel ou não, se não tiver um parâmetro. Não dá para isso. Tem que ter um parâmetro. Então, a resposta de Jesus, a pergunta de Jesus para Pedro, vai dizer: Pedro, quem é esse mordomo que você pergunta, que você quer saber? Essa resposta eu vou lhe dar agora. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha só, Pedro faz a pergunta no livro de Lucas. Certo? O Espírito Santo vai responder essa pergunta lá na epístola que o Pedro escreveu, a primeira carta no capítulo 2, verso 9. Agora, este homem escrevendo para a igreja, tá? Quem é este mordomo? Vamos ler? Mas vós sois o sacerdócio, a nação, o povo, glória a Deus. Todos aqueles que creem, que aceitaram, que se renderam no nome de Jesus. Vós sois a geração eleita. Aqui está a primeira resposta. Entendeu? Agora, se nós pegarmos que você é um mordomo, porque você foi eleito, você é o sacerdócio real, continua sendo o mordomo, é a nação santa, é o povo adquirido. Então, se você pegar agora que você é esse mordomo, então o que vem ser a fazenda? O que vem ser, como diz o texto, que o mordomo ele era o escravo que fazia a gestão de toda a propriedade de o seu senhor, correto? O que vem ser a propriedade, então? Abra sua Bíblia, lá na carta de Tito. Eu vou sempre repetir esse texto, porque é um texto interessantíssimo para nós. No capítulo 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso. Amém, irmãos? Então, você é um mordomo e, ao mesmo tempo, você é a propriedade de Jesus. Glórias a Deus. Agora, resta saber se é fiel e prudente.
Entendeu? Resta saber. Sou fiel? Sou prudente? Então, a palavra de Deus hoje, o que ela está nos orientando agora? Entendeu? Que se nós não temos o controle do tempo, não podemos parar o tempo, porque isso afetaria todo o sistema. Mas nós temos como gerir o tempo, administrar o tempo, porque somos mordomos do Senhor, e não somente porque somos mordomos do Senhor, mas porque também nós somos propriedade de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então é possível gerir o tempo, administrar o tempo, porque foi essa a capacidade que Ele deu para cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Graças a Deus. Então vamos lá. Para que nós pudéssemos pegar esta referência e medir a nossa fidelidade e a nossa prudência, tá? Para sabermos se este Senhor, que está registrado lá no livro de Lucas, vamos ler novamente no capítulo 12, no verso 43, entendeu? Olha só, agora o verso 43. Bem-aventurado aquele servo, aquele mordomo, entendeu? Que é fiel e que é prudente. Vamos dizer, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Assim como? Sendo mordomo e sendo propriedade, nós vamos gerir bem a nossa vida cristã, porque o tema qual é? Praticando a fé cristã. Correto? Amém, irmãos? Então vamos pegar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o mordomo, para gerir bem, não pode ser avarento. Veja o que está escrito no capítulo 12, verso 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Entendeu? E quem ele está falando a respeito? De um homem que estava com uma intriga com o irmão para que os bens fossem divididos. Senhor, diga para o meu irmão que divida os bens comigo. Entendeu? Quem administra bem e quem quer ser fiel e prudente precisa dar o que é justo para o outro. E ontem nós ouvimos a mensagem aqui que nós não podemos guardar para nós aquilo que nós recebemos de Jesus, só para nós. Nós temos que ter uma vida missional. Não é isso que nós aprendemos ontem? A primeira missionária, ela não guardou para si. Ela pegou o que ela fez, vou repetir novamente um pedaço da mensagem, deixou o seu cântaro, aquilo que era mais importante, e o que ela fez? Foi levar as novas de salvação. Certo? Aqui está um pedacinho, irmão. Como é que Jesus quer que os mordomos dele seja fiel e seja prudente? Cuidado com a avareza. Guardar Jesus só para si é uma avareza. É um bem que não pode ser guardado só para nós.
temos que compartilhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não pode ser. Agora, vamos fazer uma análise na nossa vida, como mordomo. Nós estamos compartilhando? Responda para você e você faz dá a sua resposta. Segunda coisa, do mordomo, para que o Senhor diga assim, ó, bem-aventurado quando o Senhor vier, não achar fazendo assim, ou seja, Ele quer que te achar sem avareza, tá? Então, estou aqui, não dá para abordar todos os tipos de riqueza, de bens, mas eu estou abordando um principalmente, que é desse tema, nesse mês, sobre a vida missional. Por causa da riqueza material, o que leva, através da riqueza material? Leva à ansiedade. E nós tratamos no pequenos grupos, tanto no PG Piloto, na igreja local, quanto no de quinta-feira, quanto no de sexta-feira, um problema que atinge as crianças, os adolescentes, os jovens, adultos. Ansiedade. E aí, o contexto da história nos mostra, no verso 22, capítulo 12. Vamos pegar lá novamente? A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Os discípulos que são mordomos e que são propriedade de Jesus. Por isso eu vos digo e advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então presta atenção, irmãos, que muitas vezes o que é a ansiedade para nós? É aquela ação que eu faço, como no filme de 2006, o clique. Eu acelero o meu tempo. E vou acelerando o tempo. E vou acelerando o tempo. E como eu não estou preparado para viver o tempo acelerado, momentaneamente o meu corpo não sente. Mas depois, ele vai sentir o efeito. Então, quando Jesus voltar, o que ele pede do seu povo? Não seja ansioso. Aí eu vou dividir uma particularidade aqui com os irmãos. Tá? Fazia um bom domingo que eu não tomava um café com a minha família. Não ia passear com a minha família. Não fazia um supermercado junto com a minha família. E não almoçava junto com a minha família. Não sei quantos domingos, irmãos. Sabe por quê? Porque as necessidades vão aparecendo, sem a gente perceber, a gente entra num piloto automático e vai trabalhando, e vai fazendo. E a gente vai dizendo, a gente não pode parar. Se eu parar, eu não ganho. Se eu parar, eu não posso perder a oportunidade. Não é bem assim? Mas um pouquinho mais para frente eu tiro. Estávamos até conversando ontem, em 3, né? Os 3 mosqueteiros estavam conversando sobre isso. Não foi? Não vou nem apontar o nome dos 2 mosqueteiros. Né? Mas não é isso que acontece com a igreja, irmãos. Nós entramos numa ansiedade, entendeu? E acabamos o quê? Não sendo um mordomo, podemos ser um mordomo infiel. Porque não temos a capacidade de acelerar o tempo, mas nós pagamos o preço. Entendeu? Pagamos o preço. E o professor de biologia, ele sabe aqui dizer... Deixa eu ver se eu lembro a palavra que ele disse, que a gente tem aqui na cabeça. Hipotálamo. Muito obrigado, professor. Que manda todas as reações. Né? É isso, professor? Faz o sono e a vigília. Entendeu? No tempo, realmente, que manda todos os hormônios. Amém. Entendeu? E aí, o que Jesus fala para Pedro? Você está falando isso para mim ou para toda a multidão, Pedro? Né? Ele não responde. Ele diz que no meio da multidão, ele quer mordomo, fiel, que não seja avarento. Ele quer
mordomo prudente, né, que não seja ansioso, porque nós não temos a capacidade de acelerar o tempo, mas Deus nos deu a capacidade de administrar bem o tempo. Amém? Glória a Deus. E aí nós chegamos no ponto que é a parte do texto que nós lemos, no verso 42. E aí ele conta a parábola da vigilância. Entendeu, irmãos? Então, o que é que acontece, irmãos? Na parábola da vigilância, nós achamos as duas características que Jesus pede para Pedro: fidelidade e prudência. Né? O que é a fidelidade? Em primeiro lugar, seja fiel com seus próprios limites. Faça aquilo que apenas você é capaz de fazer. Não queira fazer além daquilo que você não é capaz. Seja fiel com você. A partir do momento que você é fiel com você, você vai conseguir ser fiel com Deus. Sabe por quê? Porque você vai se colocar à disposição do Senhor. Você sabe que é incapaz de fazer, mas por ser fiel a Deus, você diz assim: ó Senhor, eu preciso tanto de Ti. Isso é ser fiel com você, reconhecer a sua limitação. Amém, irmãos? Todavia, nós quebramos essa regra. Nós vamos sempre acumulando, e muitas vezes por que dá errado? Porque não estávamos preparados para as consequências. Vamos lá. Então ele encontra a parábola da vigilância, né? E aí, irmãos, lá no verso 54, vamos dar uma olhada no capítulo 12, verso 54, né? Disse também agora às multidões. Vejam que agora sai do foco exclusivamente para Pedro e agora ele fala para a multidão. Quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Se Jesus, o homem, tivesse nos dias de hoje, seria meio difícil, porque a gente não sabe realmente como que se vai chover ou não. O tempo pega a gente de surpresa, irmãos. Estou falando aqui algo, né? Jesus, homem. Mas veja o que ele está dizendo. Ele entende o seu tempo, que naquela época a natureza dava resposta corretamente, tudo no seu devido tempo, certo? Então ele diz: vocês que vivem nesse tempo, vocês sabem dizer a hora que vem chover, que vai chover, e se não vai chover. E até alguns anos atrás, acho que uns 20 anos atrás ainda era possível, né, irmão? E quem vive no interior, eu acho que nem consegue mais, porque a natureza mudou tudo. Mas ele diz assim para aquela multidão: vocês sabem conhecer o tempo. E nesta noite, Jesus está dizendo a mesma coisa: vocês sabem conhecer o tempo. Vocês sabem, vocês estão percebendo que o pecado está multiplicando? Vocês estão percebendo que por causa do pecado se multiplicando, o amor de muitos estão esfriando? Ele diz assim: então vocês conhecem o tempo. O Senhor Jesus, ele diz assim, o mordomo fiel e prudente, ele sabe discernir o tempo. Ele sabe discernir o tempo. Como é que eu sei, Zenilson, se eu estou gerindo bem esta propriedade que é este corpo que o Senhor deu? Entendeu? Através do tempo. Abra sua Bíblia em Salmo, que já era um problema da época, né? Da época de Davi. Já era um problema naquela época, irmãos, gerir o tempo. Já era um problema daquela época controlar a ansiedade. Já era um problema da época ser fiel com o próprio corpo.
já era um dos problemas naquela época a questão de menos, sem perceber, a avareza constante na vida das pessoas. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Entendeu? Ou seja, ele está falando para pessoas, para públicos, que sabe que é o Senhor que edifica a casa. Mas muitas vezes nós queremos edificar a casa em lugar do Senhor. Aí ele está dizendo, é vão. Entendeu? E aí ele vai pegar um pouquinho do problema da avareza, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, percepção, vigilância. Ele sabe, entendeu? Gera um problema, lembra? Que eu disse agora há pouco? Agora vamos lá, ele vai dizer, inútil. Ou seja, o que é inútil? Você não recebeu capacidade para isso. O que você está fazendo não está na sua alçada. Palavra inútil. Entendeu? Não está. Ele vai dizer, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. E o Salmo não está falando para os homens que não conhecem Deus lá fora. O Salmo está falando justamente para aqueles que conhecem a Deus. Ele está falando para nós, nesta noite, que conhecemos a Jesus, que conhecemos a Deus. Tá? E aí vem agora a conclusão, irmãos. Vamos voltar lá para o Lucas 12. Vamos lá? Lucas 12. Ele diz que aquele que faz assim, que não deixa e que a avareza entrar no lugar, aquele que não deixa a ansiedade entrar, ele diz que aquele que é vigilante e aquele que sabe entender o tempo, esse é o mordomo fiel e prudente. E esse mordomo fiel e prudente, que tem a responsabilidade de administrar o tempo que ele entregou nas mãos, para mim e para você. Tá? Esse mordomo que faz da autoridade que lhe foi entregue benefícios para o seu próprio corpo, ele vai dizer no texto que é bem-aventurado. E nós sempre repetimos aqui no púlpito que o bem-aventurado também quer dizer feliz, próspero. Tem mais alguma tradução, irmão Jacó? Basicamente esse. Entendeu? E aí ele diz assim, que esse é o mordomo que não deixa a avareza entrar, nem tomar conta, nem a ansiedade tomar conta, que ele é vigilante, que ele entende o tempo e que ele faz, né, aquilo que entregou nas suas mãos. Deixa eu só fazer agora para a gente concluir, irmãos, nesta noite. Diz aqui o comentário bíblico, o que ele diz para nós? Que esse escravo, esse mordomo, ele ficava sempre atento na volta do seu senhor, que para ele não havia dia, hora, feriado, momento de descanso oportuno, ou seja, ele estava sempre pronto, esse mordomo, né? Vamos ler o texto
novamente a respeito desse mordomo. Verso 44. Esse mordomo que não tinha feriado, que estava sempre atento, que ele estava na responsabilidade de gerir tudo. Quando ele não podia gerir tudo, o que ele fazia? Ele delegava. Certo? Você pode gerir tudo, irmãos? Você tem o controle de tudo? Está na hora de delegar. Amém, irmão Jacó? Glória a Deus. Está na hora de delegar. Sabe por quê? Porque se você estiver tudo nas tuas mãos e fazendo tudo, e se eu estiver tudo na minha mão fazendo tudo, nós vamos morrer, irmão. A palavra de Salmo, inútil. Nós vamos morrer, irmão. Entendeu? Esse mordomo, ele não só administra bem, ele delega as coisas. E ele está verificando se cada um dos seus subordinados está fazendo conforme o Senhor da propriedade pediu. Então vamos olhar aqui para nós agora, irmãos. O Senhor é o dono, é o nosso dono. Tem até um louvor que diz que és o dono dos meus dias. Né? Só essa parte que eu sei. Entendeu? A gente canta isso, mas realmente Jesus está sendo o dono dos nossos dias. Jesus está sendo realmente o dono. E eu estou atento, eu estou pronto. Nós estamos fazendo isso, irmãos. A resposta Jesus não está dando para você, Ele quer que você responda. Assim como Ele fez para Pedro. E se você responder, conforme Ele disse, na sua palavra, que o mordomo fiel e prudente, veja o que está escrito no verso 44. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Ou seja, nós esperamos a volta de Jesus? Todos esperam? Mas para que todos os bens que está prometido, que Ele vai colocar, que Ele vai dar, precisa ser fiel e prudente agora. Glória a Deus. Está na hora, irmãos, da igreja ser uma igreja, se eu posso dizer, mais fiel. Se tem a palavra mais. Está na hora da igreja colocar em prática o mandamento da prudência, o mandamento da fidelidade. Paulo entendeu perfeitamente isso, que nada pode nos separar do amor de Deus. Só que muitas vezes nós medimos que separa, porque alguma coisa da avareza entrou no lugar e nós achamos que podemos fazer. Verdadeiramente vos digo, Jesus está afirmando para Pedro. Ele afirma para nós nesta noite, que o servo fiel e prudente, quando ele voltar, que achar fazendo assim, então não dá mais para voltar ontem. Minutos atrás, não dá, irmãos, para voltar para consertar. Mas dá para, daqui em diante, fazermos uma gestão, um gerenciamento da nossa vida cristã muito melhor para a glória de Jesus Cristo. Quando nós fazemos essa gestão da nossa vida, tá? Então, você vai estar fazendo a gestão do seu tempo e do seu corpo. E quando Jesus voltar, Ele vai recompensar você. Então, nós não podemos parar amanhã, nem depois de amanhã, nem no próximo feriado prolongado, nem em qualquer outro tempo. Nós precisamos continuar sendo bons administradores. Todavia, aquilo que eu não consigo fazer, por não conseguir gerir tudo, eu vou delegar, irmãos. A mesma coisa, faça isso. Delegue.
Quero finalizar no verso. Peço que a igreja porte sempre em nome de Jesus. Quero finalizar e vá lá para o verso 1. Verso 1 do capítulo 12 de Lucas. Em primeiro lugar, para sermos fiel e prudente, eu gostaria que nós tivéssemos as mesmas ações dessa multidão. Que você se aglomerasse aos pés de Jesus agora. E o que é isso, irmãos? É se juntar num propósito, olha só. Se aglomere aí. Né? Segundo lugar, para você ser fiel, um mordomo fiel e prudente. No verso 1, diz assim, Jesus disse para os discípulos, acautelai-vos. Tende cuidado. Tá? Que algumas coisas vão acontecer essa semana que vão fermentar você. Mas se você